Esporte em Discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Amigos do Brasil, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanha em todo o país pela grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. São 100 emissoras espalhadas pelo nosso país. Milhões de ouvintes ao nosso lado, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan. Atenção, Jovem Pan Online. E você pode continuar mandando para cá a sua mensagem pelo Viber, o nosso número do Viber. Já está com o nosso Bruno Prado, já está com o José Manuel de Barros. Atenção, eu não tinha visto. Não, trocaram cotoveladas. Podemos tabelar. O tablet é meu, o tablet é meu. Com o nosso José Manuel de Barros, 567000. 567000, você manda a sua dica, a sua participação, a sua pergunta para o nosso ilustre convidado, o professor Tite. Você pode mandar para cá também a sua opinião sobre o seu clube. O que é que você espera para 2016? E pelo telefone, 2870-9707, 2870-9707, 2870-9707 é o telefone que está conectado aqui no alto da Avenida Paulista para a sua participação. Estamos todos aqui com o nosso Fernando Sampaio. O Fernando Sampaio falou: Tite vai, sem gravata eu não vou. Desceu lá para a sala dele, colocou preto e branco, para homenagear o professor Tite, o nosso Vampeta. Abriu mão de um almoço. Vampeta, o nosso José Manuel de Barros, o nosso Márcio Espímpolo, Bruno Prado, Flávio Prado está aqui. Venderam camisa, 400 camisas. Na verdade, vamos ser sinceros. Ridículo, pegando autógrafo de camisa. Ele está tietando. Isso que ele falou que não faz isso, gente. Olha, com muito prazer, nós todos aqui da Jovem Pan estamos recebendo o técnico campeão brasileiro, o professor Tite, que marcou por um ano de muita eficiência, muita competência, enfim. Todo mundo já sabe o que significou o Tite nesses últimos tempos. Foi um trabalho competente, eficiente, profissional, comprometido. Enfim, os elogios todos o Tite já recebeu nos últimos tempos. Recebeu muitos prêmios, e hoje eu estava conversando com nossos companheiros na redação, falei assim, poxa, acho que o Tite nem sabe disso, mas que ele está a caminho, ou talvez saiba, mas até isso o Corinthians conseguiu. Do ranking? O primeiro do ranking. Eu te ouvi. Você ouviu? O primeiro do ranking, quer dizer, mais um ponto positivo para o Corinthians. Tite, obrigado pela gentileza, pela presença, e ficamos muito felizes em recebê-lo aqui no nosso Esporte em Discussão. Obrigado, Vanderlei, a todos vocês. Estava com saudade de poder participar. Agora é um pouquinho mais leve, né? Aí fica mais tranquilo, fica focado. Fala agora. Obrigado pelo convite. Burro, mas com sorte. Burro, mas com sorte. Muito bom. E nós vamos, como sempre, aproveitar a presença. Eu já fui para o comercial? Não fui ainda, né? Foi. É que eu estava conversando com o Tite, perdi aí a linha. Mas então nós vamos para um rápido comercial, vamos voltar e vamos aproveitar, como sempre fazemos quando recebemos ilustres convidados aqui, e o Tite é um deles, fazendo uma bela bateria de perguntas, aproveitando a presença do técnico. Eu acho que a partir de amanhã, ou ainda hoje, ele decola, vai ficar enclausurado com a família dele. Você viaja hoje, viaja amanhã? Viaja hoje à tarde. Vamos enfiar em Torres ali, vou segurar a peteca ali, ler e tomar chimarrão. Peteca, viu? Tem que ter peteca. Tem que ter peteca. Este é o nosso Esporte em Discussão. Fique conectado com a Jovem Pan, usando o Viber 567000. Esporte em Discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. A Neoquímica tem a maior fábrica de medicamentos da América Latina. Mas sabe qual o maior diferencial dela? A sua confiança. É por isso que a Neoquímica tem tecnologia de última geração e um controle de qualidade total que acompanha desde a compra da matéria-prima até o produto final. Tudo para oferecer medicamentos seguros e eficazes para a sua família. E é como o Ronaldo sempre fala: isto é mais que qualidade, é confiança. Isto é Neoquímica, o remédio da família brasileira. Ouve
Ouve só essa promoção. Passagem aérea ida e volta São Paulo-San Andrés, o paraíso do mergulho na Colômbia. Mais 3 noites de hospedagem all inclusive a partir de R$ 1.830 ou 6 parcelas de R$ 305. É isso mesmo. Você vai pra Colômbia a partir de 6 vezes de R$ 305. Acesse agora togotravel.com.br ou ligue 11 3124 0210. togotravel.com.br. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Muito bem, companheiros. Estamos juntos e vamos dar sequência ao nosso esporte em discussão com imagem. Você viu que tá todo mundo tirando foto, chique. É uma coisa maravilhosa. E eu tô olhando aqui, tem muita gente que não é corintiana e tá aparecendo aí. Sabe aquele negócio? Eu não gosto do Corinthians, mas gosto do professor. É aquela coisa toda. E bacana. Isso Fernando Sampaio é um deles. Olha, larguei um moscadinho. Isso aí, é verdade. Nós estamos todos aqui. Você nos acompanha com áudio e imagem, você sabe como é que funciona, www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra a indicação. Esporte em discussão. Clicando, você nos acompanha em todo o Brasil, em tantas partes do mundo, não há fronteiras para a internet, felizmente. E você participa, e você nos acompanha. E olha, Tite, você está vendo aqui, parece uma árvore de Natal piscando 2870-9707, é o telefone que está conectado, e os ouvintes vão participar. E eu vou explicar para o Tite. Ele corta, viu, Tite? Não, quando estica, eu corto. Mas olha, esses números aqui, esses aqui. É bom explicar. Então, é bom explicar aqui, porque olha, todos esses aqui, Tite, não estão conectados aqui no estúdio. Estão apagados porque eles estão conectados na nossa central técnica. Certo. Então não é que ninguém está ligando aqui. Estes 3 telefones estão conectados aqui no estúdio. Por isso que você está vendo que está piscando demais. Então, esse botão vermelho, nós colocamos o ouvinte no ar. Certo? E esse botão vermelho também, pumba, eu corto quando o cara estica. Mas os ouvintes já estão todos ensaiados, eles estão rápidos. Tá? Então você está vendo que está todo mundo aqui. Se falar, pumba, nós cortamos. Vou até deixar você cortar. O taqueu vai legal hoje. Tem um taqueu de Rio Preto que não entra nunca. É taqueu, eu pumba, corto. Olha, então nós vamos conversar. Vamos começar falando do Corinthians. Vamos começar com o Márcio Espímpolo para fazer a primeira pergunta ao professor Tite, aproveitando o Tite que está conosco agora, aqui. vai. Fala, Mané. Fala, Mané. Fala agora, Manézinho. Fala com um amigo meu. Fala, seu Mané. Primeira vez uma pergunta dentro da cerquinha. Fala, seu Mané. Explica a brincadeira. Se não fizer a pergunta, vamos guardar. Vou fazer. Então vai. Inclusive, quando um amigo meu que mora na Espanha, quando o Real Madrid cogitou a possibilidade de mudança de técnico, alguns aqui, não pode trabalhar na Europa, tal, não sei o quê. Fazer a pergunta para ele, Tite. Não, pode. Põe ordem na casa aqui, não é a vez dele. Vou cortar você. Não é a vez dele aqui, ó. Você vai fazer a pergunta? Não é a vez dele aqui, ó. Não, vou cortar você. Bruno, a sua pergunta. Não é porque a sua pergunta. A pergunta de Bruno. Vamos lá. Fala, Bruno, a sua pergunta. Foi cortado esse Espímpolo mesmo? Foi cortado. A sua pergunta. A sua pergunta. Tá bom, então vamos lá. A sua pergunta. Sim, então vamos lá. Então, minha pergunta, Tite, sobre o ano todo do Corinthians, o Campeonato Brasileiro foi muito destacado pela vitória que vocês tiveram, com uma distância enorme para o segundo colocado, mas se lembrar o ano todo, o Corinthians começou muito bem o ano, né? Terminou invicto Paulista, aí teve aquele momento da eliminação na Libertadores do Paulista e até 2 das derrotas no Brasileiro, eu acho que foram ainda num momento que não era tão bom para o Palmeiras e para o Grêmio. Você acha que realmente o ano do Corinthians, no geral, quase todo foi bom? Só teve um momento mesmo de uma instabilidade? Concordo, vejo dessa forma. Analisando o desempenho, mais resultado. Sempre o desempenho antes. Vejo um momento difícil, um momento do início do Campeonato Brasileiro, o momento mais instável da equipe, aí ele pesou as duas eliminações, aí fica o peso das 2 eliminações, independente de ter jogado bem as 2 formas, ter saído no Campeonato Paulista.
E aí a oscilação do desempenho mais o resultado do início do Campeonato Brasileiro foi difícil. Mas felizmente a retomada. Mas vejo sim, de uma forma, é muito difícil fazer uma forma tão regular, com desempenhos, eu digo regulares em alto nível, com padrão, são 10 derrotas de mais de 70 jogos, isso é muito, isso dá menos de 10%. E tu analisar desempenho, ele foi extremamente significativo. Márcio Espírito. Agora não gostaria de não Se ser demorar, será cortado novamente. Ô, Tite, por que alguns aqui, Tite, acham que o técnico brasileiro não pode trabalhar fora e ser campeão fora? E tudo que vem aqui falando outra língua no Brasil é lindo, é maravilhoso, mesmo com uma campanha inferior a 40% de aproveitamento, por exemplo, como fez Osório. Eu vejo a qualificação profissional nossa, ela, depois da Copa do Mundo, ela mexeu muito. E teve um aspecto positivo. Cada um, eu estou falando da classe de técnicos, ela mexeu o tapete, dizia assim, ó, vai buscar informação e vai buscar crescer. E agora eu vejo ela se irradiando para todas as áreas, inclusive a área de comentários. Aquele que era específico só da área técnica, só da área tática, ou só da área emocional, tu vai ter que ter uma abrangência de conhecimentos muito grande. Quem está nos ouvindo é criterioso, ele sabe o que se fala e sabe se tem coerência, né? Ampliando isso, tendo o domínio da língua, nós temos condições sim de sair. Fernando Sampaio, a sua pergunta ao professor Tite. Eu tenho depois para falar do futebol ofensivo, que para mim em 2012 o Corinthians era ofensivo e eu tenho os números mostrando que sim. Mas eu te pergunto qual a importância, eu queria que você falasse da importância do pontos corridos. Porque você esse ano perdeu 3 competições no mata-mata. Se nós tivéssemos Corinthians e Cruzeiro, poderia dar Cruzeiro. E na minha opinião seria uma grande justiça um time que termina com a campanha que terminou ser avaliado de uma outra forma. Fernando, é importantíssimo ter um campeonato nacional de pontos corridos. Ele premia os melhores trabalhos. Ele não premia um momento apenas de estar bom. Eu não estou retirando o valor de outras características de competições. Não, mas um campeonato de pontos corridos, onde tu avalia todo um trabalho, tu avalia quem está fora da equipe para poder treinar, tu consegue avaliar recuperação de atletas, tu consegue avaliar o plano físico, tu consegue avaliar a equipe, o melhor trabalho. Isso é pronto corrido. Vampeta, sua pergunta ao professor Tite. Então, o professor Tite falou... Já tá afinando. Afinando para sua irmã. Aí, olha lá. Vou cortar você. Tá, a sua pergunta. Não aceite provocação. Eu tava vendo o Muricy ontem, ele se apresentou e falou... A ESPN botou lá, né? Muricy vai imprimir o que aprendeu no Barcelona. Aí eu tava deitado em casa e, eu fui pro PSV com 18 anos... E para eu atender com a dica de Focati passou para mim, levou quase um ano, quando eu falava o idioma. Treino, 2 toques, eu pegava a bola, queria derrubar 2, 3, eu e o Ronaldo. Não se aprende olhando com uma semana. Né? O Muricy não passou um mês na Espanha, 2 meses para aprender. Né? Eu não sei também se o Muricy falou isso para os repórteres da ESPN. E aí o Tite passou um tempo, você passou um ano, né? Um ano sabático. E aí volta o Corinthians com 40 gols de saldo, o time que mais pontos fez na história do pontos corrido. Com 20 clubes. Com 20, que a gente sempre fala assim, o time do Tite ganha de 1-0 e se fecha. Todo mundo falava isso. E o Tite premia agora, bate esses recordes de todo, mas se não ganha o Campeonato Brasileiro, ele sabe que no Corinthians não podia estar essa faixa toda que está hoje aqui. A gente nem sabe nem o que se estaria o ano que vem. Com toda essa estabilidade que falou, não, lá, o Tite dá entrevista, não, aqui é a equipe toda, eu joguei lá durante 5 anos no Corinthians, a gente sabe que a fumaça sobe lá, igual no Papa, quando você vai lá no Vaticano, né? O que foi que mais assim você aprendeu lá fora, Tano? O modo ofensivo que... Eu sempre reclamo assim, o futebol brasileiro, vai falar, futebol... Não, os treinadores brasileiros, eles ganham muito bem, principalmente os treinadores de ponta, para fazer com que o futebol fique melhor. Que o futebol fique melhor. Não é só as categorias de base, não. Tem que partir de começa de cima, quem tá do Tite, do Filipão, do Mano Menezes, do Muricy, do Abel Braga, do Paulo Autuori. Esses caras que tem que fazer o futebol ficar melhor. A minha opinião sempre foi essa. O que você tem para responder pro Vampeta, Tite? Eu digo assim, Vampeta, a gente sempre procura evoluir. Não tem fórmula mágica para nada. Não tem super-homem, não tem o cara inventor da roda, não tem o se transformar. Isso não existe. Existe um processo de aprimoramento dos profissionais. E eu estou inserido nele. E nisso está a busca de informações. E nisso está crescimento. E nisso está aprender com a tecnologia. E nisso está aprender novos treinamentos.
a gente sabe quando o boleiro é sempre o mesmo treinamento, enche o saco. Vai dizer, pô, o homem de novo com aquela mesma história. Porra, esse treinamento, porra, cara, toda hora, a mesma coisa. Por isso que eu bagunçava o treino todo no PSV, então, que todo dia mudava, né? Que dia nada, achava que era o mesmo. Mas o lado da criatividade, ele faz elevar o nível técnico. É isso que eu busco, é isso que o Muricy deve ter buscado e que todos os outros profissionais buscam. Eu me lembro que você falou que foi pegar uma camisa para comemorar o título, o Careca vem e faz o gol. Você foi pegar, você estava falando... Eu olhei pro Wagner pro lado, ele olhou para mim e disse assim, tu vai ficar com a camisa do Guarani para disputar, para comemorar o título? Ele disse, eu vou trocar a minha e colocar aquela camisa de treinamento. Quando eu olho para cima, o Careca larga uma varada e cai empata. Eu estava até hoje com ele atravessado, eu enxergo ele na rua, digo, Careca, não quer nem papo contigo, sai. Deixa eu atender o ouvinte, depois vou pedir para o Zé Manuel fazer uma pergunta para o professor Tite. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Marcos Mazzolani. Diga a sua pergunta ao professor Tite, por favor. Não, em primeiro lugar e mais importante, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua atitude enquanto homem, que eu acho que é o mais importante de tudo, né, de ter devolvido a nossa alegria no futebol, né, de resgatado o que é o Corinthians, de ir para cima e para ganhar, e pelo título. E a pergunta é a seguinte, mesmo com a grande perda que nós vamos ter para esse ano, dá para repetir? Dá para repetir? Boa tarde, Fernando. Nós não vamos perder. Isso é uma ideia de direção do seu presidente Roberto, é uma ideia do Andrés, é uma ideia do Eduardo, é uma ideia minha. E eu estava ouvindo de você falando que um dos zagueiros vai ser vendido. Não vai ser vendido, não. Foi eu que falei. Eu tenho certeza que, inclusive, os empresários deles vão ter um pouquinho de inteligência para dar ao Corinthians o que ele precisa. Né? E o Corinthians precisa que esses atletas, a sua base, permaneça para o campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Passei o meu recado, peguei a pergunta e já passei. E lembrando que o Ralf renovou. E deu uma informação. E lembrando que o Ralf renovou por mais 2 anos, que era também... O André já tinha falado no domingo, né? Isso, que era também um pleito do professor Tite. José Manuel de Barros, a sua pergunta ao Tite. Tite, eu acho que o mais difícil é você resolver grandes problemas numa temporada para buscar conquistas, né? E o Corinthians passou por alguns problemas, por exemplo, uma eliminação traumática para o Guarani, porque 90, não vocês, né? Não o Tite, não os jogadores, mas a mídia, a torcida achava que ia ser moleza passar pelo Guarani. Quando caiu o Guarani, bom, dessa fase já passou. Vamos ver quem vai ser o próximo adversário. E o time acabou sendo eliminado. E depois veio aquela história dos salários que não estavam em dia. E o que se comenta é o seguinte, aí o Corinthians já teve alguns resultados negativos, também se não tiver salário em dia, não anda. Aí daqui a pouco perde o Guerreiro, daqui a pouco perde não sei quem, e o Wagner não vai. Como é que foi feito esse processo para resolver tantos problemas que parece tão grave para o time voltar a ser ganhador, voltar a jogar como começou o ano bem? Esse foi o momento, Zé, que você está se comentando, foi o momento mais difícil. Inclusive que eu questionei os rumos do trabalho. Eu fui para casa, estava muito pensativo, eu comentei, a minha esposa perguntou o que é. Eu digo, a gente tem que redirecionar o trabalho. Ela disse, vai falar com a direção, vai falar com os atletas, porque os atletas me procuravam e a gente vinha assim, de dois desempenhos impressionantes, porém ali estava associado às 2 saídas. Essa sim, ela foi jogando mal contra o Guarani. Depois ela ficou muito pressionada, emocionalmente ela não teve a naturalidade de enfrentar a pressão em casa e não conseguiu transformar em gol aquilo que era o melhor, as oportunidades criadas. E aí vem a saída de atletas e eu também me questionei. Aí teve o papel importante do diretor, aí teve o papel importante do presidente Roberto, aí teve o papel importante do Eduardo, do Andrés, de sentar e dizer, ninguém vai sair mais. Nós vamos permanecer, nós temos um problema financeiro, não temos condições de contratar, Tite, nós não temos condições de contratar, mas a gente vai dar a esses atletas a cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade. Ainda a respeito de dinheiro, eu vou fazer uma inconfidência para vocês. Eu dei uma entrevista para vocês que nós não jogamos por dinheiro, nós jogamos por amor. Amor à nossa atividade profissional e respeito a quem nos dirige. Foi oferecido no jogo contra o Joinville, porque era um momento de instabilidade muito grande, um valor, um bicho para especificamente um prêmio especial para o jogo. Veio o Eduardo e veio o Edu falar comigo. Digo, eu não quero, Edu, por favor, eu não quero. A equipe ela vai ganhar porque ela precisa retomar e não porque um prêmio que vai lhe dar a possibilidade de retomar um rumo. Eles concordaram, a direção concordou, eu retirei, depois eu falei para os atletas, eu retirei o prêmio de vocês, porque não entendia ser justo naquele momento e nós tínhamos toda a condição de retomar.
que dê em outro momento, e que não foi. Foi retirado, nós fomos lá para Joinville, jogou muito, um jogo difícil, competitivo, num momento emocional de queda de confiança, e retomou o ritmo. Flávio Prado, a sua pergunta, Flávio, ao professor Tite. Tite, eu conheço você bem há bastante tempo e sei que quando a coisa não vai bem, você se fecha, você vai trabalhar, você vai estudar, enfim, você vai cuidar da sua vida. Às vezes até você se fecha da sua família, você fica num cantão lá e tal, sei bem como é que você funciona. Mas esse ano você ganhou tudo. Teve aquele períodozinho lá que a gente já falou, que as coisas não rolaram bem, mas você terminou de uma maneira positiva. E aí, como é que você faz para não dar uma acomodada, para continuar subindo? Etapas profissionais, elas acontecem. Não tem jeito de acomodar agora. Sabe por quê? A própria pergunta que tu estás fazendo, ela não permite acomodação. Nós vamos para uma segunda etapa, e eu estou repetindo aqui, e estou respondendo segundo estágio, Libertadores. Não tem como acomodar tu tendo uma Libertadores do lado. Não, mas você já ganhou uma invicto. Exato, mas aqui é um novo trabalho, é uma nova etapa profissional, é um novo grupo se formando. Claro, a exigência, a adrenalina mil de novo, vem o primeiro jogo, já começa a Paulista, já a exigência alta. O grande atleta é excelência, vocês buscam fazer um melhor programa a cada momento. Essas brigas combinadas de vocês, eu já estou sabendo. Não é combinado, não. Olha que não é combinado aqui mesmo. O cara é tonto, não é combinado. Tem um monte de tonto aqui. Chamar o Flávio de tonto é combinado. Essa adrenalina que pinta aqui, pinta lá também. Não tem a briga combinada, mas eu adoro cortá-las. É uma coisa assim que me faz bem, sabe? Coita, porque sabe, é o gol, sabe o gol? Tá fora. O gol, O Vanderlei tem a ver com essa pergunta do Flávio. Eu queria fazer, para falar para o Fred Júnior, mas antes, qual é a sua observação? Não, é que o Veronese, por exemplo, mandou de tantas mensagens, você imagina como é que tá, né? Lógico. Tá perguntando se o Tite acha que ele atingiu o auge da carreira. Você tá no seu auge? No auge da sua carreira, Tite? Pô, cara, não sei. O meu melhor momento profissional em que os trabalhos, numa sequência de anos, têm dado resultado e sim, nos meus últimos anos, sim. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Bem... Eduardo, de São Paulo. Eduardo de São Paulo, e torce para quem? Corinthians. Para o Corinthians. Então você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta ao professor Tite, campeão brasileiro. Diga, Eduardo. Então, primeiramente, parabéns ao professor Tite. E eu gostaria de perguntar o seguinte. Há algum tempo, nas redes sociais, o zagueiro Felipe era motivo de piada, até de chacota. E, com o passar do tempo, ele apresentou um bom futebol. E gostaria de perguntar ao professor qual foi o papel dele nessa melhoria do futebol do Felipe. O crescimento do Felipe, responda para o Eduardo Tite. Eduardo, não é função de vocês, torcedores, e tampouco da imprensa no dia a dia, de saber o quanto um atleta tem de empenho, o quanto ele tem de qualidade, o quanto ele busca evoluir, índices físicos que ele tem, nível mental, com nível de concentração, entender o treinamento e transformar isso e crescer. Felipe fez tudo isso. E o Felipe tem um grande mérito, sabe ouvir. E todo o conselho que se dava, toda a orientação que se dava, o Felipe estava sempre receptivo. E eu lembro do Fábio, ele foi para o Mundial, e não era nem para ir para o Mundial. E um dia o Fábio Masseredia olhou para mim e disse: é incrível a capacidade que tem o Felipe de estar ou nos ouvindo, a gente passa uma mensagem para uma outra pessoa, ele fica ouvindo e transforma isso na ação dentro do campo, né? E eu lembro que outros jogadores acabaram não indo, Felipe estava no título mundial e merece, e cresceu muito, por isso que ele merece esse reconhecimento de vocês também. Você nos acompanha com imagem, você sabe, o Esporte em Discussão é transmitido com imagem, com áudio para você, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você logo encontra a indicação Esporte em Discussão, clicando, recebe a imagem do programa, o áudio, esteja você no Brasil, fora do Brasil, pelos nossos aplicativos, você que está indo, você que está vindo, você que é um poste, está parado, você recebe a nossa imagem e o nosso áudio hoje com o professor Tite. Nós vamos aproveitar o Fred Júnior, que vai fazer a sua pergunta. Diga, Fred. Tite, um jogador identificado com o clube cada vez mais difícil. Tá aí o Rogério Ceni terminando a carreira, que foi identificado por toda a carreira no São Paulo, teve o Marcos no Palmeiras, os últimos. Técnico, então, é muito mais difícil identificado com o clube. E você cada vez mais está identificado com o Corinthians.
A gente sabe que a carreira de um técnico num clube não dura muito, infelizmente, pelas cobranças que existem no futebol brasileiro. Há exceções, mas não dura. A maioria das vezes não dura muito. Se tiver uma campanha ruim, mais chances de sair do que ficar. Você teme, Tite, de alguma forma ficar só marcado como técnico do Corinthians pro futuro da sua carreira? Eu recebi essa mesma pergunta quando eu fiquei 2 anos e meio de Grêmio. E com os títulos importantes, memoráveis, e as pessoas falavam assim: Tite, todo mundo vai te enxergar como técnico do Grêmio. Eu quero ter a imagem profissional de dizer assim, ó, aquele cara ali é um cara que erra, mas é um cara do bem. Aquele aqui é um cara que se ele, verdadeiro, de verdade. Se ele não quiser responder a tua pergunta, ele diz: eu não quero responder. E coloque dessa forma. Essa taxação de busca de crescimento profissional, mas de ser identificado dessa forma e ter orgulho e respeito pelo clube que dirige. Eu tenho orgulho e respeito pelo clube do Corinthians, que também teve, mais importante para fechar, sintonia das pessoas que comandam com quem é da comissão técnica. Se não tiver essa relação, não tem clube nenhum, nome de clube nenhum, grandeza de clube nenhum. Tem que haver sintonia de presidência, de direção de futebol com as ideias do seu técnico. Senão, 17 jogos está fora. Eu vou virar novamente os nossos companheiros, mas em cima da sua resposta, eu queria perguntar o seguinte para você. Apoiar nos bons momentos, a gente sabe que é muito mais fácil, mais confortável, desgasta menos nessa linha. Quando a coisa aperta, a batata está assando, é que você precisa de apoio e precisa de que alguém segure mesmo a marimba para você se sentir forte e poder resolver os problemas. Em que momento, se é que existiram, porque os últimos tempos foram tão bons, em que momento a batata estava assando, de qualquer maneira, assando, e você sentiu que não, pô, tô forte. Os caras prestigiaram, estão acreditando em mim, estão segurando. Em que momento, Tite? 2013, Roberto de Andrade e Duílio seguraram uma batata quente pra caramba, assando, mas bota assando. No Campeonato Brasileiro. Ela não estava quente, ela estava fervendo. E eu sou muito grato a eles, eles sabem, fica aqui o registro. Quando no início do ano, o outro detalhe, quando no início do ano eu tinha a possibilidade profissional de ir para o Internacional, eu estava me sentindo muito mal. Antes de esperar decidir quem ia para pré-Libertadores e Libertadores, 2 equipes, eu digo, pô, cara, não tá. E as 2 equipes procurando, o Internacional querendo falar comigo, o Roberto colocando da mesma forma, mas havia eleição. Aí quando o Cittadini se manifestou e quando o Paulo se manifestaram de que eu também seria o técnico. Paulo Garcia e o Roque. E o Roque chapa me deixou mais tranquilo para decidir. Porque eu não queria ser motivo de desavença, eu não tenho essa pretensão. Pô, eu vou trabalhar no local onde eu seja bem recebido, me deixou mais tranquilo. E num telefonema com o Roberto, ele disse: Tite, antes do último jogo, ele disse, o Corinthians jogava aqui, mas se o Internacional vencesse lá, o Corinthians ia para pré-Libertadores. O Corinthians foi para pré-Libertadores e o Internacional para Libertadores direto. E ele falou, eu digo, presidente, ele disse, Tite, ele disse, o Corinthians, por aquilo que nós projetamos, não pelo aquilo que tu fez, é fundamental a tua vinda para cá. E eu tenho uma lealdade muito grande, ele me conhece muito bem, o presidente Roberto me conhece, talvez a pessoa que mais me conheça dentro, porque passou no futebol, quem está mais perto, esses 3 anos e meio, 4 anos juntos. Quando ele falou de que era importante para a sequência do Corinthians, em seguida eu liguei para o presidente internacional e disse, presidente, não queira conversar comigo mais, não busque possibilidade profissional, eu sou técnico do Corinthians, independentemente de valores. Entendi. Bruno Prado, a sua pergunta ao professor Tite. Tite, você falou agora desse momento de 2013 que era difícil, o Roberto e o Duílio, que eram diretores de futebol, te ajudaram, mas você saiu em dezembro. Essa saída foi necessária no final de 2013 ou daria para você continuar tranquilamente em 2014? Foram etapas profissionais, Bruno. É uma etapa profissional de comando, de direção, de convicção, de trabalhos que foram... Eu vou colocar direto da gestão do Mário, e aí nós fomos campeões, cara, Mundial, Libertadores, juntos, né? E em algum momento tu faz uma troca, como ele mesmo disse, daqui a pouco tem a possibilidade de retornar. Eu só não imaginava que eu pudesse retornar, Bruno, tão cedo. E eu acho que eu tive um misto de loucura aí também, cara, porque eu botei minha cabeça na reta também. Nós vamos para o rápido intervalo. Não ganha para tu ver uma coisa. Colocou o quê na reta? A cabeça. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala?
É Gederson de São Paulo, ouço vocês aí todos os dias. Bacana, e qual é a sua pergunta ao professor Tite? Nada tão bom que não possa melhorar, né? Ainda bem. Qual é a sua pergunta? Minha pergunta para o Tite é o seguinte: eu definiria o Corinthians antes do Tite e depois do Tite. Eu gostaria de fazer uma pergunta até pretensiosa como corintiano. Qual que é a nossa perspectiva para a Libertadores do próximo ano? Feita a pergunta, o Tite responde na sequência. Este é o nosso Esporte em Discussão. Pensando nas férias? Delavia Pneus. Pneu Pirelli 205 55R 16 P7. Em 6 vezes de R$ 62,00. Ligue 23333235 ou acesse delavia.com.br. Viber Jovem Pan 567.000. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. Dor, essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan, a rádio do Brasil. O Natal já começou nas lojas 100. Compare e aproveite. Computador Acer Core i3 com memória de 4 GB e HD de 1 TB. Na loja 100, apenas 2.790 à vista ou em 10 de 279 por mês sem juros. Smart TV Philco LED 42 polegadas Full HD. Na loja 100, apenas 1.680 à vista ou em 10 de 168 por mês sem juros. Loja 100, a menor prestação no carnê ou no cartão. Compare. Loja 100, toda a magia do Natal para você. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Olha, eu tenho um recado pra vocês todos, pro Tite também, porque ele vai lá pra Torres, bacana, ficar em paz lá, mas pode ser que ele queira dar uma escapadinha com a dona Rose, que merece. A dona Rose merece. Ergue as mãos pro céu. É uma santa. Aliás, daqui a pouco eu vou falar da dona Rose. Olha, ela também, né? Ela também. Então, olha, dona Rose, já que ele é um pão duro, vou dizer pra senhora e pra todo mundo que tá nos ouvindo. Passagem aérea ida e volta, São Paulo, Lisboa, mais 4 noites de hospedagem a partir de R$ 2.146 ou 6 vezes de R$ 358. Molezinha. A partir de R$ 2.146 ou 6 vezes de R$ 358. São Paulo, Lisboa e mais 4 noites de hospedagem. E já pensou chegar lá no hotel e falar, aqui, professor Tite? Meu Deus. Aí vai ser uma loucura lá. Porque tem corintiano em todos os lugares do mundo. Mas você tem que correr, porque essa é uma oferta que termina rápido. Você pode ter mais informações acessando o site togotravel.com.br ou então ligando. Você que está fora de São Paulo, a operadora você escolhe, o nosso prefixo é 11 e o telefone 31240210. 31240210 ou então pelo site togotravel.com.br. São Paulo, Lisboa, mais 4 noites imperdível. E eu depois vou indicar um fado legal para você.
Atenção, não, segura já. Ó, o Tite correndo. Vai tomar um avião para Lisboa. O Vampetas que vai. O Vampetas que vai com o Roberto Leal, né? O Vampetas que vai com o Roberto Leal. Isso, a última vez que o Roberto Leal. A última vez que o Roberto teve Leal. Mandou um grande abraço. Quase que eu vou pro RH. São 13, graças a Flávio. 13h35. Então nós vamos falar. Tite, aquela pergunta do ouvinte. O que é que se pode esperar desse Corinthians na Libertadores da América? A manutenção da equipe, a retomada de um padrão final, ela vai deixar, e a busca de reforços pontuais para acrescentar qualidade à equipe. Ela tem que procurar sempre evoluir e ter competição dentro do próprio grupo. Ela fica como uma das equipes fortes para a Libertadores. O Bruno já perguntou, Sim. né, Bruno? Fernando, a sua pergunta ao professor Tite, por favor. Tite, você falou que você evoluiu ofensivamente, para eu fazer uma pergunta. Você disse isso? Sim, em termos de treinamento a qualificação do grupo me permitiu isso. Quando eu tenho jogadores de extrema criatividade e que dão essa mobilidade, né? E dá essa mobilidade... Porque a minha pergunta é em cima do seguinte: eu defendi você naquela semifinal com o Santos da Libertadores. Muitos torcedores, jornalistas torcedores, torcer para o Santos é torcer para o futebol arte, torcer para o Tite é torcer para o futebol de resultados. E eu, como olhava os números, vi o seguinte: não acho isso. Acho que o Tite é bastante ofensivo. Você criava pelo menos 10, 20 oportunidades por jogo, não botava a bola para dentro, porque você não tinha centroavante. Veio Adriano, veio Liedson, você acabou com o Sheik e com o Jorge Henrique. Mas os números mostram, assim como mostram que hoje você é mais ofensivo, mostra que naquela Libertadores, por exemplo, você fez 13 gols na fase de grupos, tomou 2. Depois, esse ano, você fez menos. Você tem mais jogos 0-0. Por exemplo, o São Paulo no Morumbi não fez gol. Contra o São Lourenço não fez gol. Contra o Guarani, 2 jogos não fez gol. Naquela oportunidade de 2012, você só não fez gol no Cruz Alta na fase de coisa. Tudo bem que o nível dos grupos são diferentes, mas queria que você falasse daquele time. Ele realmente não era ofensivo? Não, as pessoas elas confundem, Fernando. E aí está o analista para mostrar a elas um outro dado. Tu não pode exigir que a mobilidade de um Danilo seja uma mobilidade igual a de Jadson. E aí as transições elas são diferentes. E as características, o Guerreiro é um jogador mais estático, mais móvel, e tu pega Wagner Love, ele é mais estático, não móvel, mais preso, mais diário. Então a característica, hoje é uma equipe que ela faz transições muito mais rápidas, defensivas e ofensivas, ela se mexe mais, e ela tem os jogadores de criação armadores mais. Alex não era armador, era meio atacante. Era mais agudo e finalizador de média distância. Hoje tu pega Renato, e tu pega Elias, e tu pega Jadson, a triangulação, o jogo curto deles é impressionante. Características, mas não como uma ideia de futebol. Ideia de futebol é sempre da criatividade, de agredir, de procurar o gol. Tal qual foi também, com características diferentes, o Corinthians de 2012. Márcio Espímpolo. Ô Tite, a gente tem a impressão que todos no Corinthians se dão muito bem. Todos os jogadores, todos se respeitam, né? E a diretoria nunca escondeu que quer vender o Pato, né? O objetivo é vender o Pato e se livrar desse problema. E você sempre elogiou tecnicamente o jogador. Você não tem nenhum tipo de receio de que se o Corinthians não conseguir vender o Pato, financeiramente, tudo que o jogador já ocasionou ao Corinthians, que ele possa trazer algum tipo de problema para esse ambiente que parece ser tão bom? Márcio, o Pato é solução, não é problema. O jogador da qualidade dele e o material humano que o Corinthians teve, que investiu e que fez e que amadureceu ao longo desse ano, eu acompanhava algumas entrevistas e o comportamento de campo, principalmente dele, o número de gols que ele faz, a qualidade que ele tem, daqui a pouco mais adaptado, daqui a pouco mais ele sai daqui com uma expectativa alta, diz, aqui vai ter que ralar, aqui vai ter que competir, e vai amadurecendo. Claro que tem possibilidades profissionais de venda dele, é uma situação, mas eu tenho certeza absoluta. E tu não pensa agora que porque venceu, o grupo é mil maravilha e todos são amigos de todos. Há diferenças dentro do grupo do Corinthians, há diferença dentro da comissão técnica do Corinthians, mas o que há é um respeito para decidir ali dentro. Isso acontece. Tite, em cima disso, eu quero que o Vampeta faça uma pergunta, mas você tem uma cabeça do comandante, do elenco, você arma o time, você perde, você ganha, você que equilibra os pratos lá, a gente sabe. Mas normalmente é diferente da cabeça de quem assina o cheque. É diferente. A cabeça de quem assina o cheque, hoje, sinceramente, você acha que está preocupado em recuperar os 15 milhões de euros que o Corinthians gastou no Pato, negociando ou diminuindo o prejuízo, ou tendo novamente o Pato no elenco?
Eu não sei em termos diretivos pensar, mas se eu fosse dirigente, tem assim, e aí a administração, se eu fosse manager, se eu fosse o Arsène Wenger, se eu fosse o Mourinho, se eu fosse o Guardiola, eu diria assim, bom, vamos pegar o dinheiro, aí eu pensaria assim, ó, eu vou ficar com o Pato, mas eu vou ampliar o contrato dele para mais 2 anos, porque aí eu vou ter os meus vínculos e ele vai valorizar e eu vou vender nele. Isso é um investimento a médio e longo prazo. Ou, se eu quiser vender agora, bom, então ele fez um grande campeonato, aí nós vamos ver o mercado e ver as possibilidades que tem. Qual é o valor para poder vendê-lo agora? Ou ela é de ampliar o contrato, sim, porque senão tu perde o patrimônio que tu tem, que tu investiu, ou ela é de uma venda em cima desse Quer dizer, o homem que assina o cheque deve pensar, deve estar eu pensando. Pensaria assim. Só uma coisa. Eu pensaria assim. Só uma coisa. Tite, você vê o Pato como jogador de lado de campo ou um jogador mais de área? Onde ele mais produziu comigo foi no 4-2-3-1 pelo lado esquerdo. Sim. E no São Paulo também. 4-1, no 4-1-4-1 pelo lado esquerdo. Produziu muito ele atrás de Guerreiro com 2 linhas de 4, jogo contra o Tijuana, referência. Jogaram muito. 3-0. Jogamos muito. Vampeta, sua pergunta ao Tite. Eu vou na cereja do bolo, viu, Vanderlei? Onde é que jogava nesse time aí? No nosso time? No Corinthians? Hoje? Qual é a função? Qual é Hoje fazia parte dos veteranos. Não, do Renato, do Jadson, do Elias, qual que tu queria? Do lado do Elias. O Elias. Com a liberdade. Vai, não precisa voltar. Era um pouco responsável também. Já que tomou bronca de estagiário nosso aqui no nosso time. Fala, Vampeta. Tem um campeonato aí, meu Tite. Você tem que mais. Eu chorei igual o Renato. Desculpa, já não sou mais o mesmo. Aquela despedida do Ronaldo, depois de atingir R$1 bilhão. Eu não sou mais o mesmo. Depois que eu atingi os R$100 mil, eu chorei com eles. Mas é a pergunta. A pergunta é a cereja do bolo. Seleção brasileira. Tite, esse negócio, seleção lá, vai sair o Marco Polo, o Marinho, tá tudo aí, tá tudo errado. A cereja do bolo é a seleção brasileira. Você já foi campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão mundial, ganhou tudo. Aprendeu até a tomar a sua caipirinha. As entrevistas quando chegou... Está nos braços do povo. Geral, o Brasil todo. Imprensa. Chegou no Corinthians, o discurso era chimarrão, depois falou, não, agora eu vou sair, vou voltar pra casa, pegar a Negavela, tomar uma caipirinha. Aí eu fiquei imaginando que a Paris Hilton, um dia ela botou uma taça grandona, ela se jogou no aniversário dela, cheio de champanhe. Eu digo, o professor Tite deve estar com banheira de caipirinha. Já de Paris, eu tô vendo. Cheguei lá, rapaz, eu tô do lado do Fernando Sampaio aqui. Então, seleção brasileira. Outro dia eu falei assim, a gente falou, não é um momento, já ganhou tudo, tem que chegar na seleção. Eu sinto, porque a seleção te faz ser diferente. Por exemplo, eu sei que eu não tive a qualidade do Djalminha e do Edmundo como jogadores. O Edmundo foi o melhor jogador do Brasil. Mas quando a gente senta numa roda, o meu barato deles é que eles nunca vestiram a camisa da seleção e foram campeão. Então o jogador se respeita. Entre isso aí, o Edilson falou, pera, calma, você sempre foi 10 e 18. Mas na Copa eu fui campeão e vesti a 21. Os caras aí... Seleção, Tite. Não é o momento, Vampeta. O momento da escolha passou. E a gente tem que primar pelo crescimento do futebol. O crescimento do futebol é dar aos técnicos etapa de trabalho, com início, meio e fim. Eu estou aqui levantando a bandeira, que é uma incompetência, uma assinatura de incompetência por parte dos dirigentes, deixar com que só o campeão termine o Campeonato Brasileiro e os outros todos, mais de 30 técnicos mudarem. Isso é assinatura de incompetência, não nossa, profissional, não é dos técnicos, hein? É de quem comanda, é de quem escolhe. E aí depois eles ficam reclamando que onera o clube. Eles vão ter que pagar 2, 3 técnicos e as rescisões. Né? Então, as etapas acontecem. Dunga terminando, eu também vou ser um postulante à seleção. Flávio Prado, a sua pergunta, eu estou tentando fechar um pouquinho antes, porque nós estamos até 13h58, porque eu quero ver se ainda sobra um tempinho para a gente permitir que os ouvintes perguntem, que é o desejo de tanta gente estar ligando para cá. Eu estou tentando aproveitar, porque o Tite é sempre uma grande entrevista, jornalisticamente é uma grande entrevista, como sempre. Diga, Flávio Prado. O Tite, houve um momento, só um rápido momento, mas ele foi crucial, quando parece que a coisa escapou. Quando você perdeu o Campeonato Paulista e quando você foi eliminado aqui dentro, com o Guarani do Paraguai. Aquele períodozinho. Aquilo foram, 3 semanas, um mês, mas a coisa desandou. Por que desandou e como é que voltou? E, en passant, você gostaria de ser manager? Não, eu não tenho essa... É que você citou, então... Não tenho essa capacidade de ampliar, de ficar cuidando... Capacidade ou desejo? Desejo.
Capacidade eu teria que buscar, mas eu não tenho. Eu ia perder muito o feeling do trabalho de campo, a percepção daquilo que me fascina. Atleta crescer, evoluir, e ver um Arana jogar o jogo decisivo e parecia que ele estava jogando... Seleção, viu, Tite? Tem gente aí que fala que não joga nada, viu? É um xarope aí. Mas já que se falou... Só emendar, mano, Flávio. Sair da Copa do Brasil é bom pro Campeonato Brasileiro? Dá pra fazer um churrasco e comer pizza e ficar avaliando. Dá. Porque daqui a pouco tu te atém a uma e daqui a pouco prejudica a outra. Santos. Qual é a pergunta não que você é fez, da história daquele momentinho que escapou. Por que escapou e como você voltou? A saída dos atletas, junto com a má apresentação do Guarani, ela balançou. O Campeonato Paulista, a gente ter saído para o Palmeiras fez uma bela partida e ter ido nos pênaltis do jogo, é da vida. Né? Mas ter jogado mal contra o Guarani e ter saído 5 atletas balançou. Né? O aspecto financeiro instável precisava de uma palavra de quem comanda. Precisava a palavra Roberto. E um cara do bem igual o Roberto, com a credibilidade que ele tem, foi decisivo. José Manuel. Tite, quantos jogadores você pediu de reforços para a próxima temporada? E mesmo que você não queira anunciar, já tem um grande nome, tirando o Alain Mineiro, o Douglas, goleiro, já tem um grande nome tratado que o Corinthians vai anunciar no momento oportuno? O anúncio de vocês da renovação do contrato do Ralf me deixa feliz, porque esse é o primeiro objetivo nosso, é a permanência do que tem de bom, se não dá passo para trás, hein? Claro. Se tu não manter o que tem de bom, tu retrocede, é inevitável. E a gente vai buscar, sim, em cada posição, pontualmente, jogadores que possam qualificar mais. Você não deu um número assim, eu quero... Depende do mercado também, mas 3 jogadores, um em cada setor, sim. Alguém está fechado já? Está encaminhado. Muito bom. O corintiano quer isso mesmo, quer que segura quem ficou, que a pessoa que agradou e traz uma força. Esse aí, claro. E o nosso Fred Júnior? Tite, a gente que acompanha o futebol, a gente sabe que a gente tem conhecimento de 20% do que acontece num clube de futebol, num time de futebol. Muito se diz... Não tanto, porque às vezes você sabe coisa mais do que eu. É nada, Tite, você sabe muito mais. Tem muito mais coisa que a gente não sabe. Você fica sabendo mais coisa que a gente não sabe. Vai atrás. Mas, Tite, quando um time começa a perder, fala, olha, o treinador, o professor perdeu o comando do grupo. É esse fio da navalha mesmo que vive o treinador com um grupo de jogadores? Um planejamento, um dia de folga a mais, um dia de folga a menos, uma escalação errada, uma alteração errada. É o fio da navalha mesmo que você pode perder o grupo realmente desta forma? Isso é discurso de dirigente que quer mandar embora técnico. Quando quer mandar embora, ele fala que o treinador perdeu o grupo. Ou então perdeu o vestiário. Então não se perde grupo facilmente, Tite. A hierarquia se dá o poder. Eu vou contar uma história. Teve um grande atleta que disse assim, eu vou permanecer na Inter de Milão se o técnico não ficar. Falou pro presidente. Ele disse assim, se não ficar, eu fico aqui. Aí o presidente olhou para ele e disse assim, olha aqui, ó, eu te dou ações, eu te dou dinheiro, mas o técnico fica. Ele não vendeu hierarquia, ele não vendeu comando. Se está com problema no comando, senta aqui, vamos fazer uma reunião. Está errado, Fred, o teu comportamento a gente tem que redirecionar. Flávio, vamos para esse rumo, que esse rumo aqui é melhor. Espípulo, vem cá, vamos direcionar. Entendi. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei, Thiago Hipólito, Jabaquara, corintiano de São Paulo. E a sua pergunta, professor? Poder cartesiano de síntese. Isso, porque fica coçando meu dedo aqui para cortar. Eu sei. O Tite é um cara que nunca se mistura, parece não se misturar muito com os bastidores. Como é para ele ter que trabalhar ao lado do André Sanches, que para muitos é o mais bandido de todos os dirigentes do futebol brasileiro? A sua resposta, Tite. Não vou responder. Temos mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Emerson de Jundiaí. E qual é a sua pergunta ao professor Tite? Primeiro eu queria dizer muito obrigado e lembrar o Tite que na última despedida dele em 2013 com o Internacional, ele teve a humildade de ficar até 2 horas da manhã se despedindo por um torcedor. Eu guardo no meu coração e uma frase dele, cuida da família.
Por falar nisso, eu queria aproveitar. Mas eu preciso. Mas o relógio é implacável. Você vê como é que é? Você vê como é que é? Você viu que eu sofro aqui. Porque alguém tem que cortar, alguém tem que olhar o relógio. Eu sigo te cuidando. Quem é que escala o time, não é você? Então, sobra pra você. Então eu queria só dizer o seguinte. A pergunta. Chamou a família, mãe, eu consegui. Aquele momento foi lindo. Ok, eu quero fazer duas perguntas. Tite, eu queria que você, por gentileza, olhasse para a câmera que já está em você, e só levantasse um pouquinho o braço. Só isso. Isso apareceu. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo que você tem aqui uma pulseirinha. Essa eu ganhei do Padre Marcelo. Você também deve ter recebido das mãos do Padre Marcelo. Aí você tem, estou mostrando aqui, você tem uma outra, e tem uma outra, não sei se são todas do Padre, são outra, e tem uma aqui, eu não sei se essa é uma decorativa ou também tem um significado de fé. Então eu queria, se você puder, por favor, fazer, porque você claramente é um homem de fé. O que é isso? Eu trago para comigo que a espiritualidade ela precisa estar dentro de cada um de nós. Eu vou à missa do Padre Marcelo, eu vou à missa do Padre Jefferson, do Padre Denilson, próximo, independentemente dos nomes, e trago comigo, né, a busca de fazer o bem, a busca do equilíbrio emocional. Eu não busco para vencer, e é bom ter colocado, eu não vou rezar para vencer. Eu não tenho essa burrice, essa idiotice de pensar. Mas para mim ter paz, para mim ter saúde. A partir daí a gente vai à luta. Essa é uma coisa. Outra coisa é que, não é de hoje, a Dona Rose tem feito parte da sua vida, claro, no dia a dia, mas também nos momentos em que o time está em campo, enfim, quando ele perde, quando ele ganha. Você já disse, quando toma algumas cacetadas, você corre lá pro ombro da Dona Rose. Quando o time é consagrado, carregado nos ombros, você vai lá comemorar com a Dona Rose, né? Fizemos até uma declaração de amor com relação à Lua. Você lembra bem disso, né? Aquela noite nós namoramos lá. A Lua estava muito bonita. Foi naquela noite. A Lua estava muito bonita, estava linda. A Lua, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Eu lembro bem. A Libertadores, a Lua estava linda aqui na cidade de São Paulo. E eu fiz digamos, a figuração de linguagem daquela linda lua ali, ó, cheia, iluminada, uma coisa maravilhosa, ao momento do Tite, porque na entrevista que ele deu para nós depois do jogo, ele disse, estou correndo aí para os braços da Dona Rose. Aí eu misturei lá o romance da lua com o romance que aconteceu. Não vi, mas você está dizendo que aconteceu. Então, o que é ótimo, parabéns. Fiquei até as 4h30, 5 horas da manhã. Isso. Não estava namorando, eu fiquei tomando uma caipora com ela. Aí agora acabou o Campeonato Brasileiro, é aí que eu quero fechar. Acabou o Campeonato Brasileiro, você está lá, depois de muito tempo você apareceu, e certamente você estava comemorando, porque demorou para aparecer na entrevista coletiva, e quando o técnico demora para aparecer na entrevista coletiva, eu disse para o Tite, tem dois caminhos. Ou está sendo demitido no vestiário, porque o time foi uma porcaria, e o diretor disse, não dá mais para você, Tite. Infelizmente, um abraço, PT, saudações. Quando o time é campeão e demora, tá lá abraçando todo mundo, tá uma festa no vestiário. E o Tite apareceu, e depois de uns 5, 6 minutos, aparece a Dona Rose lá, que estava lá quietinha, escondidinha lá no teatro, e os dois trocam um beijo. Final do filme, né? Foi um negócio bonito, uma cena bonita, bacana. O Serode fala, eu quero o amor no ar. Então, Tite, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque a Dona Rose está sempre lá. Até dá conselho, fala, você precisa falar com o diretor, vai lá falar com o diretor para consertar isso. Não adianta falar comigo, você fala no meu ouvido aqui, Tite, meu amor, mas tem que falar pro ouvido do Roberto lá. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que ela tá ligada, né? Da Dona Rose. Me surpreendeu, eu não ouvi quem via a minha reação, eu ficava olhando, digo, mas quem é? Eu ficava procurando, digo, mas pô, que voz é essa? E, aliás, ela fez uma pergunta, digo, mas quem está gastando a pergunta para perguntar como eu estou me sentindo depois do título? Digo, quase quer dizer, estou triste, estou chateado, não estou equilibrado, quero chutar tudo, quero sair para comemorar, E eu não sabia, mas aí eu soube depois que o Edu Gaspar e o Alessandro e o presidente falaram, vai lá, faz surpresa. Não, ela é tímida, ela é quieta, ela fica no canto dela.
Aí o Seródio arrastou ela pra dentro e botou ali o microfone. Ela fazia assim, não. Aí disse que ele pautou ela. Fala, é a tua vez! Fala! Aí ele falava assim, pergunta como ele se sente. Daí ela largou, mas o autor intelectual da pergunta foi o Seródio. E aí o momento do beijo. Né? E aí me surpreendeu, porque ela entrou e veio me dar Ela teve um significado muito grande. Nesse momento que eu estava chateado, ela me deu um cutuque, ela falou assim, pô, o time é bom, cara. Me deu vontade de dizer, quem é tu para avaliar futebol? Você tem que saber se é bom, se não é, sou eu. Mas ela sentia que eu estava no momento para me fortalecer e pedir, vai lá, conversa com a direção que a gente vai seguir. E no momento que eu estava instável, ela sustentou a peteca. Tite, essa é a alegria. E quando perde do Guarani, você está calejado? Tem vergonha de sair no dia seguinte na rua? Eu evito sair bastante, mas evito sair também, Fernando, quando vem. Dorme? Mais. Não. O dia depois do jogo é um chuto, empurro, viro, dorme 4 horas da manhã. Perde a mesma coisa. O Vanderlei pode fazer um tema aqui do ouvinte. Pode, mas deixa eu só atender esse ouvinte que está pendurado, Zé. Por favor. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Wilson, São José dos Campos. E a sua pergunta ao professor Tite qual é? Wilson. Parabenizar ele pelo título, né? E queria dizer que é gostoso, né, Tite, quando vem aí, tá ganhando. O jornalista é tudo bonzinho, né? Quando perde, que nem o Marcelo Oliveira do Palmeiras, é pau na máquina. Como é encarar a imprensa aí todo dia? Tem o lado criterioso da imprensa e tem o lado sensacionalista da imprensa. A gente tem que saber, e um técnico ele tem que estar preparado para as duas situações, enfrentar ela, porque faz parte da nossa atividade profissional. Vamos para o intervalo comercial. Este é o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, eu preciso encerrar o programa. Eu tenho horário certinho para acabar o programa hoje. Satélite, essa coisa toda. Tite, foi um prazer enorme receber você aqui. Obrigado pelo carinho, pela sua competência, por ter nos visitado. Nós sabemos que daqui você vai correr, vai decolar para... Deixa eu só virar a chavinha, que alguém esqueceu a chavinha ligada. Tá? Mas de qualquer maneira, a chavinha da central está ligada. Então, Tite, eu queria agradecer a você, em nome de toda a equipe de esportes da PAN, em nome da direção da Jovem Pan, a sua presença, já que daqui você vai correr para o aeroporto e vai descansar. Muito obrigado. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos vocês. Prazer estar junto e felicidade, saúde, luz. Que a gente se peste ali na frente. Professor, boas férias, boa caipirinha, muito amor. Obrigado. Parabéns pelo dia. Parabéns. Volto. Dia 6, eu volto antes. Vem cá. Agora sim. Pega esse microfone aí. Chegou o Tite. Eu vou fazer uma entrevista rápida pro Tite. Rápida. Vou fazer a pergunta da dona Rose. Tá feliz? Muito. Tô muito feliz de estar na tua frente agora, Tite. Obrigado. Parabéns, o respeito que eu tenho por ti, a admiração. Obrigado. E vai, Corinthians, é nóis. É moleza ser técnico do Corinthians? Não é fácil. É um desafio, é muito grande. Você sofre... Em que momento mais você sofre? Com vocês, com a imprensa, é difícil estar dia a dia respondendo as perguntas. Tá lá no Corinthians é fácil. Outra pergunta rápida para fechar. O repórter Adenor vai fazer uma pergunta para o Tite. Repórter Adenor, a sua pergunta ao Tite, por favor. O ano que vem, a pressão que tu vai exercer, essa daí todas vêm. Eles jogam uma bola de aqui e botam a pressão. E o ano que vem? O ano que vem eu quero pensar no Corinthians. Só isso. Seleção? Não, Corinthians. Seleção? Corinthians é maior que tudo, Vanderlei. Mas se receber um convite da seleção, vai? Corinthians. Eu quero ficar com Corinthians. Tá com medo de assumir a seleção? Não, seleção eu vou pensar depois que o Dunga sair, Vanderlei. Agora eu sou Corinthians. Um abraço, Tite. Um abração. Obrigado, abração. Amanhã estaremos de volta. Um abração para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Tite. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.